Bom dia, pessoal. Boa tarde também para quem é da tarde. E agora a gente vai ter então uma aula explicativa sobre o nosso último conteúdo antes da prova. O que é o último conteúdo antes da prova? Né? Sobre a questão da população brasileira, né? Essa população brasileira, esse crescimento populacional. E o último texto que está indo para vocês, que é a questão do campo, né? Mas é um texto mais complementar, então, tá, pessoal? Bom, a população brasileira, eu pedi para vocês pesquisarem quando é que surgiu, quando é que começa a surgir, né, essa população, para vocês pesquisarem, né, como ela se forma, né? Eu até coloquei aqui que vocês vão fazer para vocês fazerem uma sondagem, né, desse processo, né? Quando é que a gente tem esse crescimento de população e para vocês formarem um gráfico sobre isso, tá? Bom, então deixa aqui para poder explicar melhor para vocês, vai ficar melhor assim. Bom, pessoal, a população brasileira, ela surge, obviamente, quando a gente tem as comunidades indígenas aqui no Brasil, né? Quando a gente tem surgimento de comunidade indígena, quando a gente tem essas populações indígenas, eles são brasileiros, eles são os nossos nativos, eles estão no nosso nesse território imenso e é com eles que surge a população brasileira, tá? Mas a gente tem uma população brasileira diferenciada hoje, né? Uma mistura, né, de imigrantes que vieram para cá, de colonizadores, de exploradores que vieram para cá. Então, agora, dia 22 de abril, fez aniversário, tá? De exploração, né, do Brasil. Tem gente que diz assim, aniversário da comemoração, né, do descobrimento. Não, o Brasil não foi descoberto, né? O Brasil já existia. A professora tá um pouquinho resfriada, viu como é importante a gente ficar de quarentena? Narizinho escorrendo. A gente tá num processo, né, que hoje a gente já conscientiza mais os alunos, pais, comunidade. A gente não teve um descobrimento, isso aqui já existia. Então a gente teve, sim, foi um processo de exploração, de colonização, né, forçado, de primeiro instante, né, uma exploração pautada numa falsa amizade, né, num falso processo de companheirismo entre os indígenas e os portugueses, mas isso logo foi desfeito, né? Então isso passou aos poucos. A intenção dos portugueses nunca foi manter com os indígenas um processo de amizade, tá? Bom, pessoal, o que acontece? Nós, então, começamos a partir de 1500 esse processo de colonização, onde veio uma série de portugueses para cá, né? E esses portugueses vão, então, aos poucos, muitos abusam de indígenas, acabam. Então a gente vai começando esse processo de miscigenação brasileira através disso, né? Do processo de abuso de indígenas, depois o processo da escravidão. Então, a nossa população ela é formada de indígenas, de escravos africanos, né, de diversas etnias de escravos africanos e de portugueses, né, e também de alguns outros povos, como os holandeses, por exemplo, que vieram para o Nordeste, né, para Pernambuco. Bom, pessoal, acontece que a partir desse momento colonial, o Brasil teve processos de várias mudanças, né? Então a gente passa pelo processo da exploração dos indígenas, depois a gente passa pelo processo da exploração dos africanos, a gente passa então depois pelo processo, né, de imigração, e tudo isso vai fazendo com que a população brasileira fosse crescendo, fosse crescendo. A população brasileira, ela demora a crescer. Eu não sei se eu já comentei com vocês, né? Mas, por exemplo, assim, as pessoas antigamente tinham muitos filhos. Por quê? Porque a maioria das pessoas vivia em comunidade rural. Quem vive em comunidade rural precisa ter muita mão de obra disponível, né? Então, os filhos eram essa mão de obra. Os filhos tinham essa função também de mão de obra, né? De trabalho. Então as famílias eram numerosas. Eu, por exemplo, sou de uma ninhada muito grande, né? Eu já brinquei com vocês, eu brinco na aula sobre isso, mas eu sou de uma ninhada onde eu sou a nona filha, então eu tenho 8 irmãos, né? Graças a Deus, todos vivos. Então a minha família é muito grande, mas a minha família já é de uma época que diferenciada, ou seja, eu nasci em 81, eu tenho 39 anos. Hoje, né, muitas pessoas que têm a mesma idade que eu não têm famílias numerosas como a minha, né? Porque a minha veio do interior, veio desse processo aonde se tinha muitos filhos, né? Eu acabei nascendo dentro já do meio urbano, quando eles vieram, né, para a região metropolitana. Então, quando vieram para cá, para Sapucaia, foi quando
né, anos depois de eles estarem aqui, eu acabei vindo, né, vindo de descuido. E então aqui as famílias já começaram a mudar. Por exemplo, os meus irmãos, quem tem mais filho, tem 2, eu tenho 2, né? Então, as famílias já começaram a diminuir esse processo de formação de filhos, né? Hoje, conforme o IBGE, nós temos no Brasil mais ou menos 210 milhões de pessoas, né? 210 milhões de pessoas é muita gente para um país, mas ao mesmo tempo também não é tanto, tá, pessoal? Por quê? Porque se a gente pensar em países como a Índia, né, que é o mesmo tamanho do Brasil, tem 1 bilhão a mais, né? Então é muita gente, né? Mas a gente tem muito espaço também. Só que o conceito de população foi mudando ao longo do tempo. Como assim foi mudando ao longo do tempo? Bom, as pessoas que tinham famílias numerosas até a década de 50, década de 60, década de 70, né? Essas famílias foram diminuindo com o passar do tempo. Por quê? Condições sanitárias, urbanização, muitas pessoas acabaram tendo que sair, né, da zona agrária, da zona rural e tiveram que vir para a zona urbana. E na zona urbana não se permite tanto filho. Por quê? Porque tu não tem o mesmo espaço físico que tu teria numa zona rural, né? Tu não tem condições de abrigar todas essas crianças, alimentar, cuidar, então se torna mais difícil, né, a vida. Então as pessoas foram diminuindo esse número de filhos, né, consecutivamente. E também, mesmo assim, a população continua crescendo. Então a gente teve um crescimento muito grande da população brasileira até a década de 80. Depois, a gente teve um crescimento vegetativo, né? A gente continua tendo um crescimento, mas a nossa população está envelhecendo. Ao mesmo tempo que ela cresce, ela tem um envelhecimento. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente já tem um número mais alto de idosos do que jovens, né? Então a gente tem mais números de idosos do que crianças nascendo para repor a mão de obra. Por quê? Para trabalhar, para contribuir com a previdência, para poder pagar a aposentadoria dessas pessoas, né? De nós, quando vamos envelhecendo, a gente tem que parar de trabalhar um tempinho. Então, o Brasil passa por esse processo. Hoje a gente está passando por um processo de decrescimento. Quando vocês olharem os mapas, vocês vão ver que a gente tem uma curva de crescimento, 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 crescimento. Aí ali pela década de 70 começa a dar uma baixadinha, década de 80, década de 90 e vai descendo, né? Os últimos dados do IBGE aponta 1,5 filho por pessoa, né? Claro que não existe meio filho, não nasce metade, né? Mas significa que, por exemplo, eu e a Gilane, eu e meu marido, nós temos 2 filhos, né? A minha irmã não tem filho e ela não vai ter filhos. Então, assim, ela já optou, ela já tá com 50 anos, ela não vai mais ter filho. Então, ela e o marido dela optaram por não ter filhos, eles não têm filhos. Então, né, dá 1,5 filho. Então, dá essa dividida. Porque a gente está tendo muito casais hoje em dia que estão optando, né, por não ter filhos. Então, a população brasileira, esse crescimento, ele mudou, né? As famílias, então, muitas deixaram a zona rural, vivem em zonas urbanas, então as mulheres precisam trabalhar, precisam contribuir com a renda da família, né? Então, existem localidades onde tem pessoas que têm muitos filhos ainda, famílias muito numerosas, mas geralmente a gente acompanha isso com falta de instrução, né, com falta de alguns atendimentos médicos, com falta de alguns acessos de informação para essas pessoas, que faz com que essas pessoas acabem não tendo acesso a alguns serviços, né, e propicia então que essas pessoas tenham mais de 2, 3 filhos, 4 às vezes, né, até mais do que isso, né, mas isso já não é uma realidade presente hoje na sociedade brasileira, tá? Uma sociedade brasileira hoje, uma população com, né, 210 milhões de pessoas, né, nesse país, então. Ok, pessoal? Isso que vai cair agora na prova, né? E o assunto é tranquilo, vocês têm como consultar bastante coisa, vocês têm todo o acesso de vocês de material, a prova vai ser bem tranquila, tá? E vocês vão conseguir resolver isso de forma facinho. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.